presentar a la arquitecta Cristian Silva. Cristian es arquitecta y nos va a presentar la ponencia Herramientas para la calificación de proyectos hospitalarios, aplicaciones, servicios de emergencia. Cristian, además de arquitecta, es doctora en arquitectura por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es especialista también en gestión de redes de salud por Fiocruz de Brasil. Actualmente es colaboradora en ambiente hospitalario por el Ministerio de Salud y coordinadora científica de la ABDE de Brasil. Integró el comité científico del 10º Congreso, finalizado recientemente en Río de Janeiro, y participa como consultora en proyectos arquitectónicos para la salud. Bienvenida, Cristian, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la organización del Congreso por la oportunidad de estar acá con ustedes. En segundo lugar, como dice Flavia, soy brasileña y soy de Río de Janeiro. Entonces, quiero disculpar antecipadamente por algo que pueda decir de forma equivocada. Estoy estudiando nuestro idioma, pero los ejes y los S de Río van a aparecer acá. Entonces, ahora estamos bien. Yo vengo a hablar para ustedes sobre algunas herramientas que pueden servir para auxiliar la calificación de los proyectos. Isso, nunca muchas otras cosas. Nem conhecem também. Entonces, estas herramientas pueden ser aplicadas cuando estamos haciendo un proyecto. Yo voy a hablar específicamente del servicio de emergencia como ejemplo, pero las herramientas pueden servir para cualquier otro tipo de proyecto, inclusive que no sean hospitalarios. Creo que todos nós conhecemos um pouco de como funciona o serviço de emergência, né? Sempre com muitas pessoas, um curso intenso de pessoas, deveria haver mais, pero muita rotação de pacientes. Não sei como é acá, mas no Brasil, as salas de emergência acabam tornando-se salas de internamento, de internação, como agora. Sempre com condições críticas pela situação dos pacientes, tendo que atender emergências cardiológicas, emergências por acidentes, enfim, necessidade de intervenções muito rápidas, como eu disse. Essa é uma situação que também é muito normal em meu país, não sei se acá é o mesmo, mas a falta de espaço, a falta de planeamento faz com que tenhamos muitas pessoas sempre internadas em los corredores dos hospitais. É uma questão muito triste a ideia adequada, porque as pessoas não têm privacidade, não têm condição de um tratamento digno nesses lugares. Então, para hoje, para tratar de las emergências, eu trago para vocês duas ferramentas que penso podem me ajudar. Uma especificamente para os projetos de emergência, que é o protocolo de Manchester, que é uma ferramenta que vem da Inglaterra, mas em Brasil é a base da organização de nossas emergências. E a outra é o conceito de ambiência hospitalar. Tengo que decir que la termo ambiência no tiene una traducción para español. Entonces, cuando escribo, tento utilizar el termo en francés, que es ambiance. Yo voy a hablar de ambiência, que no es lo mismo que ambiente. Entonces, un poco más adelante lo voy a explicar. No mundo do protocolo de Manchester e das emergências não aparece de nada, é resultado de todo um pensamento de organização do nosso sistema de saúde, do SUS, que penso que muita conhece, que tem como objetivo inicial de organizar a atenção. A atenção como um todo, pela atenção de emergência também dentro de uma ordem de atendimento para que possamos manter todas as pessoas dentro de um mesmo
no mesmo lugar, com a mesma porta, e que não se consiga retirar essas pessoas de allá. Então, há alguns anos já, temos nossos hospitais, nosso sistema de saúde temos a rede básica, que é universal para todas as pessoas, todos nós outros temos direito, mesmo que todos não consigam utilizar. A rede básica atende em nível de bairros, então todos os bairros têm lá suas clínicas de saúde com as pessoas que vão às casas dos pacientes para saber se estão tratando de la pressão, se estão tomando medicamentos, tomando as vacinas, fazendo os exames básicos. Depois disso, temos a rede de ambulatórios, que fazem os exames, que fazem os procedimentos um pouco mais complexos do que a parte básica. E as portas de emergência antes eram diretamente em os hospitais. Agora temos em vários lugares uma estrutura que denominamos unidade de pronto atendimento, que serve como uma porta de entrada dos hospitais. Assim, uma classificação dos casos mais graves, se necessita de um atendimento mais específico, é encaminhado para a emergência, realmente, e se não é encaminhado para a rede de urgência. Tudo isso dentro do programa de saúde do Brasil. E junto com isso, temos também Humaniza SUS, que é uma rede de humanização de atendimento que existe há 40 anos quase, e que trata de todas as questões de humanização do tratamento. Então, quando empiezam a utilizar o protocolo de Manchester, é uma lógica que junta o serviço de emergência de atendimento com também as coisas da humanização, para que as pessoas tenham um melhor atendimento. Então, esse conjunto trata de classificar as pessoas, é justamente o que se faz em uma unidade de atendimento, classificar as pessoas que chegam buscando atendimento pela gravidade da necessidade de atendimento que ela tem. Então, esses são os objetivos de classificação de vulnerabilidade para os filhos. Basicamente, é avaliar a gravidade, que é o que faz o protocolo de Manchester. Então, temos aqui 4 medidas de classificação que a gente utilizamos no Brasil. O primeiro é a emergência, quando a pessoa necessita ser imediata, porque existe risco de morte do paciente que está chegando. Nível de prioridade, que exige também um serviço rápido, o mais rápido possível, mas não há risco imediato de morte do paciente. A prioridade 2, que no caso de pacientes que têm afecções agudas ou não agudas, têm tempo para serem tratados, mas não têm uma necessidade de tratamento maior, mais rápido pelas consultas simples, que é uma coisa muito comum, e as pessoas não fazem os planos de saúde básica, não tratam de la pressão, por exemplo, não tomam os remédios e têm pico de pressão de comprar uma porta de emergência. Coisas que se resolveriam com a previsão do tratamento de saúde prévio enunciar-se. Então, essas são as medidas de classificação de protocolo de Manchester, que são também os níveis, que são as mesmas coisas que determinam como funcionam essas emergências. Então, se chegam numa porta de emergência, há de ser um boletim, há de ser um registro, é avaliado. Se a avaliação chega à conclusão que tem um risco grave que necessita de um atendimento imediato, é encaminhado para a emergência. Se não, é encaminhado para uma outra recepção, onde entra uma classificação, uma segunda classificação de risco. Entenda, se a pessoa chega após um acidente com um ataque cardíaco ou alguma coisa parecida, ela vai ser atendida imediatamente. Senão, ela vai ter a classificação de risco e vai ficar na nossa emergência verde, azul e amarilha. Azul, para as pessoas que podem aguardar uma consulta com o médico para uma medicação ou uma medicação, mas não tem nenhum tipo de risco. Não deveriam estar aqui na porta de emergência. O verde são as pessoas que necessitam de algum tratamento um pouco mais rápido, mas podem também aguardar um pouco.
mas agora menos que as azuis. E os amarelos, em geral, são as estruturas que utilizamos para colocar os pacientes que já passaram por lá do dia, que necessitam de um atendimento um pouco mais complexo, mas não têm ainda como serem encaminhados para a internação, ou têm que aguardar para fazer uma cirurgia ou parecido. É uma estrutura que, em geral, tem as mesmas características de uma UCI. Então, é como a nosso atendimento de complexidade dentro da emergência. O que ocorre é que muitas vezes acaba se tornando uma sala de internação que não poderia ser. O protocolo também estabelece tempos para que as pessoas tenham que ser cambiadas de um lugar para outro. Nem sempre são respeitadas, pelo menos em países, pelo que deveriam ser, porque emergência não é lugar de internação. Então, continuando, aqui já falando um pouco da Organização Espacial como Serviço de Emergência, vou passar um pouco rápido porque eu sei que muitas coisas aqui, muitos de não sabem que eu estou falando que ele é forte. Devemos que observar quando apresentamos uma emergência várias coisas que dizem respeito a esse ambiente, a esse serviço especificamente. Duas coisas muito importantes são a organização da estrutura física, isso e também a sinalização, porque as pessoas quando entram na emergência, em geral, elas estão em uma situação de muito estresse, seja por a doença, por o atendimento, seja porque estão acompanhando alguém que ama, que quer, familiar, em uma situação também de emergência. Então, é importante que as pessoas se sintam bem localizadas e saibam para onde estão indo nesses setores. O que me leva também para a de organização, enfim, história psicológica dessas pessoas que trabalham lá, vou avançar um pouco, traz para o conceito de audiência em saúde. Esse conceito de audiência, não consigo falar de outra forma, não é um conceito novo, é uma coisa que já se estuda desde a década de 70 em vários países e trata da relação das pessoas com os espaços, com os ambientes, de como as pessoas se sentem em relação aos ambientes, o que os ambientes eles fazem. E essa sensação ela pode cambiar de hora para daqui a 10 minutos. Se estás nervioso, como eu estava 10 minutos atrás, se estás à vontade, como estás falando, se o ambiente lhe parece legal, se não lhe parece, se está envolvido com algo, tudo isso interfere em como as pessoas sentem o ambiente e a experiência que têm com isso. Então, para o Ministério da Saúde do Brasil, o conceito surge como uma ferramenta para auxiliar os projetos e é muito importante que apareça, mesmo que não tratando completamente do que o conceito trata da relação, porque se abre institucionalmente pela primeira vez em audiência em país. Então, não podem deixar de falar sobre o conceito de saúde que é do Ministério da Saúde do Brasil, quero deixar que é um pouco mais que somente a ferramenta institucional. Então, a ferramenta trata das questões de espaço com potencial de câmbio do processo de projetar. Trazendo as pessoas para dentro da conversa, ouvindo as experiências que elas têm sobre os serviços e os lugares, e trazendo também uma opinião que pode colaborar com um projeto melhor, um projeto que seja mais efetivo no final. Existem vários modos de fazer essa coisa institucional da audiência, muitas reuniões, como se habla, são reuniões, são citas com as pessoas dos hospitais para discutir, para falar, para pegar a experiência e trazer para dentro do projeto. Essa experiência é uma coisa muito importante, que eu vou passar um pouco mais. Aqui temos exemplo de algumas rodas de conversa que chamamos em Brasil, onde as pessoas sentam ali e discutem tudo que sabem, que querem, que desejam para que esse ambiente possa atender aos processos de trabalho.
Como me gusta dizer para os amigos arquitetos do Brasil, podemos ter todas as normas possíveis, podemos ter todas as coisas escritas, mas se não conhecemos os processos, se não sabemos como se fazem as coisas dentro do hospital, nunca conseguimos fazer um projeto que tenha sucesso e que depois não venha a enfermeira e as pessoas e também as coisas do lugar e digam, ninguém me ha perguntado sobre isso. Todas as vezes que entro em um hospital, eu digo, ninguém me perguntado sobre isso, e lá estão as pessoas cambiando tudo. Isso sempre significa retrabalho, sempre significa que teremos que fazer novamente o que poderíamos haver hecho de forma boa se tivéssemos perguntado às pessoas que efetivamente vão utilizar aquele ambiente. Nem sempre é possível, claro, nem sempre é possível, para isso estudamos e escrevemos sobre essas coisas. Porque ao longo de todo o nosso tempo de estudo de trabalho com arquitetura, perguntamos, devemos perguntar para muitas pessoas, a ponto de poder apontar algumas coisas que deveriam ser feitas de determinado modo ou outro. Então, se perguntamos, a ambiência com outra ferramenta como o protocolo, que serve para as emergências, mas outras que podem servir para outras áreas do hospital, temos uma oportunidade básica, que é um ponto importante de discutir, de falar, de conversar com as pessoas sobre a construção do ambiente. Essa é a parte mais importante do projeto. Sabemos para quem estamos projetando, qual é a identidade dessa emergência, dessa maternidade, desse centro, enfim, qualquer área que queiramos, que desejamos, que podemos querer construir, projetar para o desenvolvimento das pessoas. E para que eu jogar aula, sabe, bastante rápido, não é dar aula de emergência para você, não é necessário isso. Essa é a capa de é uma nova ambiência do Brasil que está em internet, caso queiram, está em português. Essas são duas versões de dessa norma master que trata de todos os serviços de emergência. O primórdio dela é MDC 50, que é o sistema hospitalar, que tem 25 ou 25 anos já, não se lembra como foi. Então, se temos uma norma que tem 25 anos e não procuramos saber como acontecem as coisas, hoje não teremos um projeto que seja correto. Continuando a planificação, coisas que devemos saber sobre as emergências, enfim, vou passar um pouco mais rápido porque quero chegar aqui. Esse conhecimento todo que podemos dar, para que possamos iniciar o projeto, podemos fazer desta forma. Organizar os serviços que sabemos que necessitamos, como eles se interligam. As emergências necessitam ter ligação imediata com os serviços de imagem, com os serviços de cirurgia. Então, sabemos que existem alguns vínculos que são obrigatórios, que temos que fazê-los. Para que possamos iniciar um projeto, ou mesmo uma reformulação do projeto, necessitamos saber como funcionam esses fluxos. Esses desenhos que hoje solamente hacemos só na computadora, para mim não funciona, necessito riscar papel para poder compreender o que estou fazendo. É a base, é o início do nosso projeto, para qualquer área do hospital. Aqui se fala de seguir os fluxos. Todo o que está cá são os fluxos de uma emergência. Seguir os fluxos e fazer uma proposta de um conjunto dentro de uma área específica que temos. Nós sempre sabemos qual é a área, qual é o terreno. Hacemos muitos projetos em área que acontece. Pelo saber quais são as áreas, quais são os serviços que teremos, ajuda a podermos programar, saber o tamanho, a dimensão que terá esse serviço. Em algum lugar, vocês também terão isso aqui, isso não foi uma dimensão que está em muitos documentos. Com isso, podemos dimensionar todo o serviço que iremos
mostrar, desenhar, projetar. Em todos os livros de atendimento, acá estão todos os livros de atendimento que a Emergência também necessita, até que chegamos a, não está muito claro acá, pero tenía fluxos. Los fluxos que estaba dando en el organograma están acá, dentro del servicio. Esta es una emergencia real, es un proyecto que tiene 50 años, con 50 años, y todos entraban por acá, todos los pacientes entraban por acá. Entonces, tive que reorganizar todo el servicio. Tudo que estaba acontecendo acá en este medio fue reorganizado. Entonces, yo iba ao desenho final. Temos agora acá a entrada de acesso geral. Todas as pessoas que não são para a emergência entram por acá, o único acesso. O acesso de emergência veio para a esquerda. A emergência, o remédio está acá. Então, quem chega com trauma, quem chega com risco de vida é atendido acá. As pessoas que não têm risco vienen para uma classificação acá acima, e aqui podem ficar tomando uma medicação, uma sala verde, uma masculina, uma feminina. E a sala amarela, como as pessoas acá são sempre muito graves, não temos diferenciação de gênero, todos masculino e feminino se atendem acá. E áreas de suporte para os serviços. Então, a emergência foi toda organizada. Se chega, é classificado, pode ser atendido acá, pode aguardar um pouco, e daqui sobe para o elevador, assessor. Ou pode ir para a imagem do laboratório, que está acá, ou pode subir para a internação. Ou pode também sair, se não tiver nenhum programa. Por isso, ir por acá, para não usar o fluxo de quem está chegando. Então, finalizando, porque eu não quero passar de tempo, a conclusão que gostaria de dividir com vocês é que podemos e devemos sempre usar as ferramentas que temos para auxiliar nosso projeto e nunca deixar de falar com as pessoas que efetivamente puderam usar esse ambiente. Me quero muito feliz de ver que todas as discussões que assisti acá hoje trazem para esta coisa de olharmos para o paciente, para as pessoas, não somente para os pacientes, todos os usuários são importantes. Nesse momento, olharmos para a tecnologia. Essa é uma discussão que eu tenho há muito tempo, toda a minha tese de doutorado foi sobre isso, maternidade. Então, é o início da vida, então temos que olhar para as pessoas e sempre utilizar tudo o que podemos para auxiliar esse processo e sermos hospitais melhores para as pessoas que necessitam, incluso nós físicos. Graças a todos.